Olá, aqui é o Dr. Vitor Abrão e se você está assistindo esse vídeo é porque você vai fazer uma rinoplastia comigo. Quero agradecer a preferência e te dizer que é uma honra poder participar desse sonho com você. Nesse vídeo eu vou te passar algumas orientações. Hoje nós vamos falar sobre o período pós-operatório, os cuidados essenciais para a sua cirurgia nasal. O primeiro ponto é a alimentação. Na primeira semana após a cirurgia, evite alimentos quentes para evitar o aquecimento do nariz e um consequente sangramento indesejado. Você pode comer alimentos sólidos com a consistência habitual que você está acostumado, mas tente comer o mais saudável possível. Devemos evitar alimentos inflamatórios. Quanto menos alimentos inflamatórios, menos inflamação, que vai causar menos inchaço e menos fibrose no seu nariz. E isso melhora o resultado. Quais são alguns alimentos inflamatórios? Leites e derivados de leite, alimentos industrializados, açúcar refinado em excesso, alimentos muito gordurosos. Portanto, quanto mais a sua alimentação for natural, saudável, rica em vitaminas, em vegetais, em legumes e proteínas, então quanto melhor for a qualidade da sua alimentação no pós-operatório, menos inflamação, menos inchaço, melhor resultado estético para a sua cirurgia nasal. Isso é muito importante. Falando sobre sangramento, o seu nariz vai escorrer sangue no pós-operatório. A gente usa um curativo com uma gaze presa com micropora aqui no rosto nos primeiros dias para conter esse sangramento. São apenas algumas gotas e é normal que a gente troque esse curativo aí algumas vezes ao dia, 6 até 10 vezes por dia. O que não pode acontecer é um sangramento além disso, igual uma torneira aberta. Caso isso aconteça, entre em contato comigo e a gente vai te orientar e tomar as devidas providências para controlar isso. Mas saiba que isso é muito raro, tá bom? E para evitar que esse sangramento aconteça, nós tomamos algumas medidas. É essencial que você não realize esforço físico nenhum por 21 dias. Ou seja, atividades físicas ou pegar peso em casa. Outras coisas que podem aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, é um banho quente demais. Então, cuidado com a temperatura do chuveiro e também com a exposição ao sol. Tudo isso para a gente evitar sangramentos. Em relação aos cuidados da higiene, nós vamos realizar a lavagem nasal. Nas primeiras semanas, é importante que faça ela o máximo que puder. Deixo orientado pelo menos 6 vezes por dia para os meus pacientes, especialmente na primeira semana. Na primeira semana pós-cirurgia, oriento que seja utilizada a lavagem com a seringa. Uma seringa como essa de 20 ml pode ser comprada em qualquer farmácia e, se puder ser essa com a ponta mais curtinha, melhor ainda. Como que deve ser feito? Coloca-se o soro fisiológico dentro da seringa, abaixa a cabeça reta, encosta dentro do nariz. Cuidado para não forçar contra o septo e sim deixá-lo numa posição para que o soro entre no nariz. Abaixou a cabeça e aplica. Não precisa de jato forte, não precisa se preocupar com o jato entrar para um lado e sair pelo outro. Eu só quero que esse soro gentilmente, sem força, sem pressão, entre e saia do nariz. Nas semanas seguintes, a gente vai conversar e você pode progredir para lavagem com alguma garrafinha ou algum outro dispositivo. Mas na primeira semana eu prefiro a seringa por questão de higiene, a seringa e o soro fisiológico da farmácia. Especialmente na cirurgia de rinoplastia, os cuidados de higiene são essenciais. A última coisa que nós queremos que aconteça com seu nariz é o surgimento de uma infecção. Por isso, além do uso das medicações que vão estar prescritas na sua receita, é importante que você tome alguns cuidados especiais com a higiene, especialmente com a higiene das mãos, tomar cuidado para sempre estar com as mãos limpas, cuidado com o seu celular, que geralmente é uma fonte de bactérias, então é importante limpar ele com álcool nesse período. Cuidado com os bichos de estimação, evite que eles subam na sua cama ou encostem no seu travesseiro, para que não haja transferência de bactérias deles para o seu nariz. E além da lavagem nasal, que
que a gente vai realizar na primeira semana com a seringa, várias vezes ao dia, nós temos alguns cuidados também especiais para a região dos pontos da rinoplastia. Pelo menos 2 vezes por dia é importante que você faça a limpeza desta região com cotonete embebido em água oxigenada, que vai ser fornecido para você, e também o cotonete pode ser passado aqui e nessa entrada aqui, só na entrada, não lá no fundo das narinas. Após a limpeza com água oxigenada, eu também vou te prescrever uma pomadinha que você pode também aplicar com o cotonete na região dos pontos. Tudo isso para a gente evitar inflamação e infecção. Em relação ao curativo, você vai ficar com um curativo no nariz. Esse curativo não pode ser molhado. Então, como que você vai fazer a higiene do seu rosto, do seu cabelo? No rosto, a orientação é utilizar lenços umedecidos enquanto estiver com o curativo. E, em relação ao cabelo, você pode realizar a lavagem, por exemplo, em um salão de beleza, com a cabeça para trás, para que não molhe o seu curativo do nariz. Este curativo é essencial para o controle do inchaço do nariz e também para estabilizar as estruturas do nariz, principalmente nas primeiras semanas. Após a limpeza, use protetor solar no rosto. Na primeira semana pode surgir algum inchaço e manchinhas roxas ao redor dos olhos. Especial cuidado com o protetor solar nessa região para não formar manchas. Os cuidados com o nariz na rinoplastia demoram ainda várias semanas. Mesmo após a gente retirar o curativo, eu oriento que em pelo menos 2 meses o paciente não mergulhe. Tudo isso para que não haja entrada de água suja de mar ou de piscina ou de um rio dentro da pele do nariz, que pode causar sim uma infecção. Em relação aos pontos, nós iremos retirá-los com mais ou menos 7 a 10 dias, os pontos dessa região, em alguns pacientes aqui também. E após a retirada dos pontos, vamos passar uma pomada cicatrizante. Essa pomada é uma pomada de silicone que ajuda a regularizar as bordas da cicatriz e deixar ela mais imperceptível ainda. Em relação à dor no pós-operatório, as cirurgias nasais têm muito pouca dor. Geralmente se resolve com uma dipirona, quando necessário. Eu vou te deixar uma receita de medicações, na maioria das vezes vai incluir um antibiótico, uma medicação para dor, para náusea e uma medicação chamada Transamin. O Transamin é prescrito para evitar o sangramento também. Na receita vai estar a dose e como você deve utilizar. No pós-operatório é importante que você não faça esforço físico, mas eu não quero que você fique parado demais, para que não haja um inchaço excessivo do rosto, também para que evite trombose nas pernas. Por isso, pode sim se levantar, caminhar pela casa, fazer atividades que não exijam esforço físico, como por exemplo dirigir ou se locomover devagar, subir alguns poucos lances de escada de forma devagar também, mas não é para ficar parado, deitado na cama, para evitar de ter trombose. E falando em trombose, também oriento o uso de uma meia compressiva. Pode ser aquelas meias Kendall, por exemplo, de média compressão, até a altura embaixo do joelho, a famosa meia 3/4. Nos primeiros 5 dias de cirurgia, é muito importante também que você faça compressas de gelo. A compressa de gelo não precisa ser necessariamente em cima do nariz, pode ser colocada aqui nessa região ou aqui perto dos olhos, tá bem? Isso é importante para haver menos inchaço, menos inflamação e também evita sangramentos. Espero que com essas orientações você tenha um pós-operatório tranquilo. Qualquer dúvida, você vai ter meu contato e nós podemos então conversar, estar perto de você para resolver qualquer problema que possa surgir. Vai ser um prazer cuidar de você e estarei à disposição em todo o processo. Até mais.